Revestimento de fachada, qual escolher? Eu sou o Jonatas Rosa, nesse vídeo você vai descobrir algumas particularidades entre os revestimentos de fachada e você vai descobrir como escolher o revestimento ideal para o seu projeto. Vem comigo! Primeiramente, quais os tipos de revestimento você pode utilizar? Talvez você está precisando de um pouco de ideia. O que eu uso na minha fachada? Você pode utilizar pintura, massa acrílica em uma tinta resistente à ação direta da água na fachada. É uma das opções para você utilizar. Você pode utilizar também textura, um revestimento texturizado, ou na aparência rústica, um grafiato. Esse tipo de revestimento é um tipo de revestimento já impermeável e normalmente é o revestimento mais comum que é utilizado nas fachadas. Você pode utilizar também cerâmicas. Cerâmicas tem um asterisco que tem uma absorção maior de água, então você deve fazer um trabalho de impermeabilização e a utilização da cerâmica tem que ser uma escolha muito bem pensada. Outro tipo de revestimento que você pode utilizar é o porcelanato. O porcelanato já tem uma absorção muito menor de água, isso já traz uma impermeabilização para a sua fachada e é uma escolha excelente. Outro tipo de revestimento que você também pode utilizar são as pedras naturais. As pedras naturais são uma escolha excelente que você pode utilizar também. Alguns tipos de madeiras também são utilizados, mas eu particularmente não gosto muito por conta da durabilidade às intempéries. E em alguns casos são utilizados também alumínio. Eu também gosto bastante por conta da resistência à ação da água e porque a gente consegue também simular a madeira e trazer um conforto visual muito bom e uma aparência muito agradável. E quais são os fatores a se considerar para a escolha de um revestimento? A primeira coisa, você já deve ter percebido, a questão da resistência às intempéries. As fachadas normalmente estão sujeitas à dilatação térmica. O que é isso? Durante o dia, um sol intenso agindo sobre elas, durante a noite, frio, chuva, e isso gera expansão e contração dos materiais, o que pode gerar fissuras, pode gerar descolamento dos materiais. Então, para utilizar qualquer tipo de revestimento na fachada, você tem que levar em consideração a ação das intempéries. Para isso, por exemplo, vamos utilizar porcelanato ou pedra natural. A argamassa deve ser específica para ambientes externos que estão sujeitos a intempéries, a toda a ação do tempo, a essa agressividade do tempo. Então isso deve ser um dos fatores a se considerar. O segundo fator a se considerar também é o estilo arquitetônico do imóvel. Você deve trazer obrigatoriamente uma harmonia visual do projeto. Então isso é um dos fatores principais e o seu arquiteto vai influenciar aí na escolha dos revestimentos da fachada. Terceiro ponto que você deve levar em consideração é a manutenção. Alguns revestimentos precisam de uma manutenção mais recorrente, com um menor prazo do que outros. Todo revestimento vai precisar de manutenção. Não existe um revestimento que não precise de manutenção. Todos eles vão precisar. Eu gosto de uma frase que diz o seguinte: o revestimento com argamassa não é se ele vai descolar, é quando, porque ao longo do tempo o material vai perdendo a sua durabilidade. Então é necessário que seja feita a recuperação dos elementos, dos revestimentos aplicados na fachada, seja pintura, seja textura, seja grafiato, seja revestimento de pedra natural, seja revestimento de porcelanato, qualquer que seja a escolha, você deve levar em consideração que você precisa dar manutenção. Não existe fachada bonita sem manutenção. Outro fator que você deve levar em consideração é a durabilidade e a permeabilidade desses elementos. Alguns elementos são mais duráveis que outros, eles resistem naquela aparência que você comprou, aquela aparência nova, por mais tempo, outros não. Entre eles, por exemplo, os porcelanatos, eles duram bastante. O revestimento de pintura talvez dure um pouco menos por conta dos pigmentos da tinta. Então você deve levar em consideração as pedras naturais também. Lembrando aqui, as pedras naturais também possuem uma grande durabilidade, dependendo da pedra que você escolher. Então durabilidade é um dos pontos, mas aquele outro ponto que eu disse, a permeabilidade deve ser um ponto que você deve se preocupar. Por quê? Quando a gente vai lançar, por exemplo, pedras naturais,
é necessário que se faça uma impermeabilização prévia da parede, porque vão existir algumas frestas onde a água pode ficar armazenada e você pode ter problemas com a escolha desse revestimento. Então, qualquer que seja o revestimento, você deve se preocupar primeiro com a permeabilidade, depois com a durabilidade. E agora eu vou te mostrar aqui alguns projetos nossos, especificamente 3 projetos que eu vou te apresentar, que nós fizemos algumas escolhas que você também pode escolher para o seu projeto. Aqui nós temos, por exemplo, um porcelanato escuro, nesse caso um porcelanato polido, que é bastante utilizado, fica uma aparência estética muito boa. Um revestimento em alumínio, um forro amadeirado, são elementos que são muito utilizados. No nosso caso, nosso escritório é em Goiânia. Aqui em Goiânia a gente utiliza muito. Outro elemento, a gente fez uma mescla entre um jardim vertical artificial, a gente fez uma pintura, aqui nós chamamos de pintura cristal, que é uma pintura com aspecto arenoso, e fizemos a combinação com pedra natural e porcelanato polido. Claro que esses revestimentos precisam de manutenção e quando finalizar a construção, lá no nosso manual do usuário, tem que estar descrito o plano de manutenção, porque qualquer que seja o material, ele precisa de um cuidado e uma manutenção recorrente. Vou te mostrar outro projeto aqui, onde a gente também fez a combinação da pedra natural com o porcelanato, o alumínio aqui na região da porta e o revestimento texturizado. Então as combinações elas podem trazer resultados diferentes, isso vai depender muito do seu gosto, da ação do seu arquiteto e dos materiais disponíveis na sua região. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa essas notificações, porque toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você vai receber a notificação e vai conseguir nos acompanhar de perto. Um grande abraço e até mais.